Olá, pessoal. Vamos lá para o nosso quarto episódio do nosso podcast, o MedPod. Hoje a gente traz mais uma história que é pura inspiração. E quando a gente imaginou esse podcast, a gente queria trazer histórias que eram verdadeiras transformações, que elas pudessem inspirar vocês tanto quanto inspirou a gente e a nossa equipe. E hoje é mais uma dessas histórias de vida que vão deixar vocês apaixonados. Então, hoje eu tô aqui com a Carol Passos, 36 anos. E o que eu acho que eu mais gosto da história da Carol é como ela se descobriu. A Carol sempre me pareceu uma mulher com muita autoconsciência de quem ela era. Mas eu talvez percebi que depois da plástica, ela se afirmou o que ela era mesmo. Então, Carol, muito obrigada por ter vindo aqui, bater esse papo com a gente. Vai ser um prazer ouvir a sua história e mostrar para essas mulheres que estão aí, que acham que não vão conseguir, que têm medos e receios, que elas possam conhecer um pouquinho de como foi a sua transformação. Então, conta aí pra gente, Carol. Eu sei que você operou bariátrica, perdeu muito peso. Começa contando como é que era essa Carol de antes. Na verdade, a minha infância, assim, eu nunca tive muita dificuldade em manter o peso. E eu sempre, na minha casa, apesar de todo mundo ter uma tendência a ser obeso, enquanto criança, a minha mãe sempre foi bem regrada comigo e com meu irmão. Na adolescência, ali, meu irmão deu uma engordada. Mas, assim, de um modo geral, a gente sempre teve um peso bom, praticou esporte e se alimentava bem. E daí eu casei. E foi quando tudo mudou. Eu acho que mudou, assim, a minha... Talvez não a minha relação com a comida, mas o meu tempo pra... Porque antes a minha mãe fazia comida toda bonitinha, né? Tinha tudo no horário. E quando eu casei, isso muda, né? Assim, a minha rotina mudou. Estudava, trabalhava. Então, assim, a velocidade da vida acabou fazendo com que... Na verdade, eu às vezes ficava muito tempo sem comer. E quando eu ia comer, comia errado. E já não era aquele padrão da minha juventude, de solteira, né? Então eu tive um ganho de peso principalmente quando eu fui fazer minha monografia, porque aí eu fiquei muito estressada e aí não sei se foi só um descontrole hormonal também junto, teve alguma coisa ali, mas eu tive um ganho de peso, isso eu tava com 23 para 24 anos, eu casei com 22, Super nova. bem nova. E aí, quando eu fui fazer minha monografia, comecei a preparar ela, as coisas começaram a desandar e tal. E aí, eu descobri uma nutricionista que tinha pelo meu plano, né? Que é a minha nutricionista até hoje, doutora Ana Adelaide. Nossa. E ela começou a fazer vários, né, testes de alimentação comigo e isso conseguiu... eu conseguia perder um pouco de peso, mas assim, qualquer viagem que eu fizesse, eu voltava 4, 5 quilos mais pesada em pouco tempo. Até que eu decidi. E ela é da equipe do Dr. João Alípio. Sim. Então, eu fazia o acompanhamento dela só nutricional, mas eu tava lá e eu comecei a perceber que as pessoas entravam lá, de repente, gordinhas, e de repente elas saíam finas. E eu queria aquilo pra mim, porque eu nunca me conformei em estar gordinha. Eu viajei uma vez pro Chile, já depois de casada, eu fui subir um cerro super famoso lá. Quando eu cheguei lá em cima, eu não tinha fôlego, né? E eu não queria isso pra mim. Eu queria. Eu sempre pratiquei esporte, eu queria voltar Carol aquele de vigor antes. que eu tinha, né? Então, a médica falou, a doutora Ana falou pra mim assim: Carol, que tal? Eu te acompanho há mais de 5 anos. E eu acho que você é uma boa candidata, porque você se alimenta bem, você tem um ritmo de vida, você pratica esporte, mas assim, o peso não desce, entendeu? E elas tinham tentado várias estratégias, eu cheguei a tomar sibutramina na época e tal, e eu não queria voltar para os remédios. Então, eu decidi que eu ia fazer cirurgia. Eu fiz a cirurgia, como eu praticava esporte, eu sempre fiz esporte, mesmo estando bem gordinha, eu sempre fiz esporte. Sempre fiz alguma coisa, sempre estive em movimento, porque eu sou, né, uma pessoa agitada. Eu Agitada. preciso descarregar essa energia em algum lugar. Então, como eu fiz a cirurgia, eu consegui emagrecer tudo que eu precisava em 6 meses, assim. Isso foi ótimo para meu vigor e tudo, mas assim, o corpo não aguenta, não tem jeito. Eu fiquei com um corpo bom, assim, nas roupas ficou ótimo, mas assim, o meu seio, eu não me senti à vontade com seios, porque eu não tinha seios muito grandes, mas assim, eles desapareceram.
E o bumbum também foi embora. Eu acho que eram as duas partes ali, que eu colocava a roupa e aí eu percebia que as roupas não caíam bem. E eu sempre gostei de me arrumar. Sempre, né? Você Sempre tem. gostei. A Eu gente vai fiz entrar nesse direito, eu não assunto. sei porque eu tinha que ter feito moda. Eu A sempre gente vai. gostei. Muito mais dessa parte da beleza. E isso vem da minha mãe, assim. A minha mãe, ela costurava, ela fazia o próprio cabelo, fazia a própria unha, se maquiava. Então, assim, eu vi minha mãe fazendo, muito porque não tinha essa condição de ficar indo no salão, de fazendo as coisas. Mas isso foi muito bom pra mim, porque além de me desenvolver um gosto estético bom, assim, também me fez com que eu aprendesse a fazer essas coisas por mim. Então, assim, por exemplo, hoje eu não tive dificuldade de vir arrumadinha, porque eu mesmo faço meu cabelo, eu me maquio. Eu gosto de moda, depois das crianças, eu acabei desistindo do direito e fiz vários cursos, assim, de consultoria, me descobri bem nisso. Eu preciso ter coragem, assim, porque eu tenho vergonha de aparecer em público, né, na internet. Acho que é o meu maior bloqueio. Então hoje a gente já tá no debut. Isso, exatamente. Debutando. Mas aí eu segui emagrecendo. E aí eu não fiz nenhuma reparadora. Eu demorei pra ter filhos, né? Eu fui ter filhos depois de acho que 9 anos de casada, mais ou menos. Então, meu primogênito tem 5 anos agora. E depois de amamentar, o que era ruim ficou ainda pior. Então, eu senti uma necessidade muito grande de mexer nos seios. Por quê? Primeiro porque eu acho que um sutiã incomoda. Eu sempre fui, assim... A primeira coisa que eu fazia quando eu chegava em casa, por exemplo, era tirar, porque me incomodava. Então, eu me sentia muito presa e, como eu gosto muito de moda, tinha roupas que eu não conseguia usar. Por quê? Por exemplo, eu não conseguia usar uma blusa de um ombro só, uma frente única. E eu, como eu malhei sempre, depois eu consegui, por exemplo, às vezes ficar com umas costas bonitas, mas não conseguia colocar uma frente única porque os seios não deixavam. E aí eu fiquei, no ano passado, eu tive uma indecisão sobre ter ou não ter o terceiro filho. E eu sempre soube que depois que eu tivesse, né, os três, que eu tinha o desejo de ter o terceiro, eu partiria para as minhas reparadoras, né? Mas aí, quando eu ia completar 3 meses, eu perdi o bebê. E assim, foi um momento de bastante dificuldade para mim, porque foi quando eu precisei ressignificar muita coisa na minha vida, sabe? A forma como eu enxergo os meus filhos hoje, ela é diferente depois do aborto. A forma como eu lido com as adversidades do dia a dia como mãe é diferente. Então, eu ainda sou estressada, porque é muito difícil, agitada. Mas a forma como eu tenho, a paciência que eu adquiri, assim, por valorizar a vida de um jeito diferente, é muito impressionante, assim. Então, eu acredito que Deus foi bom pra mim, apesar daquele momento doloroso que eu passei. E ele me permitiu mesmo reinterpretar a vida de um jeito diferente. E agradecer por coisas que às vezes eu não tinha nem noção do que eram, assim. Eu acho que a gente valoriza a vida, de um modo geral. Sim. A gente valoriza a vida, né? A gente não sabe o quanto até perder. Até perder. Assim, exatamente. E a gente não faz ideia do quão fugaz é a vida, assim. Então, sim, a gente começa a contar minutos, a valorizar o ordinário da vida. Porque a gente tem a gente espera pelos dias importantes, a gente espera pelo que impressiona. E todo dia importa. E todo dia importa, né? Todo dia importa. você vê seu filho fazendo uma coisa inusitada, nova e que transforma a sua vida se você estiver atenta aos detalhes, assim. Não, e isso aí, quando a gente traz um pouco, assim, para a questão da estética, a gente só valoriza depois que a gente não tem mais. Então, assim, você era super nova, era atleta, casada, uma família estruturada, acabou por alguma razão ganhando peso, não viu isso acontecer e passa assim, né? Uhum. Quando você vê 1, 2, 3 anos, 10 e fica cada vez mais difícil voltar. E tomar a decisão da cirurgia bariátrica não é fácil, ainda mais para uma menina super nova. Então, assim, você teve que tomar uma decisão que era uma decisão que envolvia riscos, né, para você, para sua família, né, imagina sua mãe, seu marido, todo mundo, né, será que você não vai conseguir, Carol, perder peso sozinha? Será que precisa mesmo da cirurgia? Então, começa a colocar em você algumas dúvidas que você pensa, será que eu preciso? Será que eu realmente preciso? Então, assim, são decisões muito, muito importantes, né, para uma menina tão nova. E eu percebo, assim, que
quando eu olho pra trás, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, Aí eu não para. teria feito a cirurgia. Porque hoje eu me julgo capaz, a força que eu tenho hoje, dentro das dificuldades que eu acredito que eu passei ao longo desse tempo, eu me julgo capaz, assim, de ter conseguido aquilo de outra forma, né? Ter conseguido perder o peso de outra forma. Mas acontece que a cabeça que eu tinha lá atrás, ela não era a mesma. Então foi crucial pra minha mudança mesmo de mentalidade. Esses dias eu tava até conversando com a Manu lá no consultório. A Manu é a moça que fez as minhas drenagens, né, no pós-operatório. E ela falou comigo que fizeram uma bariátrica no meu cérebro. Porque eu consegui abolir, assim, várias coisas, assim, várias práticas. Eu vivo hoje, assim, eu como e eu me alimento realmente, e é muito natural pra mim. Hoje, assim, eu não tenho problema de repetir sempre a mesma alimentação, de me cuidar mesmo, de fazer exercício. Inclusive, eu não consigo não ir, assim, pra academia. E a Carol vai de roupa de ginástica pro consultório, tá? Exatamente, porque é assim, na hora que eu cronometro meu tempo pra não deixar. Ontem, por exemplo, eu fui fazer minhas unhas pra estar aqui, né? E eu saí, malhei ontem sem de descalço pra poder Poder ir na academia. pra poder ir na academia, E porque poder o pé fazer tava suas feito. unhas. Então, tipo assim, hoje Mas é inegociável o cuidado com você. Exatamente. Então, assim, hoje eu cronometro o meu tempo todo pra academia tá ali, pra minha alimentação, eu saio. Então, eu saio, assim, eu faço o lanche das crianças e eu saio. Enquanto eu faço o lanche deles, eu já preparo os meus lanches. Se eu vou passar o dia na rua, preparo os lanches que eu vou comer durante o dia. E o que é legal, assim, disso tudo, que eu, parando pra pensar aqui agora, só eu tive Adoro. As crianças, elas vieram numa outra realidade minha, sabe? Então, elas se alimentam com a Carol que se alimenta hoje. O padrão delas de alimentação é a minha mentalidade de hoje. Eles gostam do que eu gosto hoje, porque eu sou quem eu sou hoje. Uma construção da É Carol. uma construção. Então, por exemplo, o Pedro, ele leva na lancheira dele, às vezes ele me pede, mãe, você pode botar alface, cenoura e tomatinho? Gente, um sonho, né? É um sonho. E tipo, isso porque é o que é a realidade dele hoje, é como se a gente se alimenta hoje. E eu acho que eu não teria tido esse desenvolvimento através do tempo pra chegar onde eu tô se a bariátrica não tivesse estado lá, entendeu? Às vezes a gente olha pra trás, eu conseguiria. Mas eu só conseguiria hoje porque lá atrás eu passei por isso. Por isso, exatamente. E fez parte da minha construção. Então, mesmo as coisas ruins, elas fazem muito parte. Eu tenho uma experiência muito ruim na minha vida, claro, que foi a perda do meu pai, né? Meu pai faleceu quando eu estava na faculdade ainda. Então, meu pai não me viu médica, meu pai que era médica, não me viu médica. Mas eu entendo que se hoje, né, a perda do meu pai, ela me fez ser quem eu sou hoje. Eu não seria talvez a mesma Rosalie se ele estivesse aqui. É triste, é duro, mas faz parte da vida, né? A gente precisa amadurecer. E eu acho que a gente amadurece muito nas piores fases. Nas piores fases. Quando a gente precisa, de fato, sair da zona de conforto. E eu nem gosto de falar sair, mas assim, expandir a nossa zona de conforto para poder crescer e se tornar quem a gente é hoje. Então, acho que a bariátrica... Quem a gente pode ser, né? E quem a gente pode ser. Acho que a bariátrica foi muito isso. E quando você chegou na clínica também foi bem engraçado, né, Carol? Você consultou a primeira vez com o Leonardo, você estava lá no consultório, consultou com o Leonardo, e de repente, né, entra uma pessoa na sala, que era eu. Né, o Leonardo, não, Roseli, vem cá, você precisa ver essa paciente aqui comigo, né? Eu acho que ela tem lipedema, e aí eu quero que você veja, ela quer operar tudo, como sempre. Gente, é uma constante. Eu quero operar mama, tudo. Abdômen, lipo, com retração, perna, eu quero operar tudo. E dá pra ser tudo de uma vez? Ouçam os seus médicos, gente, porque a verdade é que a recuperação teria sido infinitamente mais difícil se fizéssemos tudo de uma vez. Se eu tivesse encarado fazer tudo de uma vez. Mas tem um fato que eu acho que você não sabe, olha! Diretor fez diferença também. Eu cheguei a voltar atrás e perguntar, assim, falei com uma das meninas, né, no WhatsApp, será que não tem como mesmo? Porque, assim, eu saí de lá decidida a operar primeiro, né, o corpo e depois fazer a mama. Mas aí, chegando em casa, eu falei, cara, mas eu vou ficar muito tempo longe das crianças, né? Esse tempo é complicado, né? Tá mais preocupado de Exatamente. Tudo então mais. eu pensei assim, gente, aí mandei um recado. Será que não é possível? Será que ele não acha? Conversa com o doutor, será que ele não acha não que dá pra fazer tudo de uma vez?
E aí, eu achei isso extremamente, assim, carinhoso da parte dele. Ele ligou pra mim pra falar, pra explicar os motivos, assim, não me mandou recado. Ele ligou pessoalmente. E, assim, são esses cuidados, eu acho, assim. Eu falo que eu tive um imprint quando eu entrei na Mediplástica, porque eu fui em vários outros médicos e quando eu conversava com o Vinícius, eles falavam assim pra mim, ó, é melhor você pagar mesmo as consultas e ir em vários médicos, mas você saber com quem que você tá consultando, você ter essa conexão com os médicos, porque eu acho que, assim, é um processo que dá medo, é um processo grande, arriscado. Eu acho que precisa ter essa conexão, né, do paciente com o médico. E quando eu saí de lá, eu cheguei em casa, o Vinícius falou assim, você, pelo visto, assim, você achou que os médicos que você queria, né? O fato de vocês operarem juntos, assim, o acolhimento que a doutora Rosalie tem com a gente também é incrível, a gente se sente em casa, assim. Então, assim, além de ter sido muito bem recebida, de fato, assim, eu senti mesmo essa conexão, eu saí de lá sabendo que eu queria operar com vocês, assim. E desde então, eu realmente vou sentir muita falta. Eu acho até que eu vou passar lá de vez em quando pra visitar vocês. Pode passar. Porque virou uma rotina, uma expectativa de estar lá. Eu me divirto, eu converso. Fala sobre moda na recepção, dá dica pras meninas de como vestir, qual a paleta de cor, que combina com eu não sei o quê. Elas aproveitam a Carol pra tirar todas as dúvidas sobre moda. Isso aí. Então, assim, depois do aborto, eu acabei... eu fiquei bem mal com o aborto. E passei um tempo de muita introspecção. E foi um tempo triste, porém muito produtivo, assim. E aquele período que eu não sei, assim, se a gente chama de... Porque não é, né? No pós-parto é puerpério, mas foi algo, assim, bem fisiológico mesmo. Eu tive uma tristeza, assim, bem grande, de uns 2 meses. Igual quando a gente tem, assim, É um luto. É um luto. E aí eu tive essa tristeza, assim, doía. E aí eu acabei falando assim, eu não quero passar por isso de novo. E não quero correr esse risco, assim, de sentir isso. Obviamente, assim, que se Deus me desse mais filhos, me der mais filhos, eu vou aceitá-los de bom grado. Eu vou ficar muito feliz, né? Mas eu acabei colocando na minha, assim, como objetivo, assim, eu não vou tentar mais. Então, os meus projetos que estavam parados por causa dessa parte da maternidade, por causa de gestação, eles seguiram adiante. Então, eu falei assim, bom, se eu não vou ter mais filhos, é a hora de resolver o que tá fora do lugar. Colocar no lugar o que tá fora do lugar. E aí, foi quando começou a minha saga de procurar médico. E eu fui em vários até encontrar a Mediplástica. Lá, eu tinha uma suspeita de que eu tivesse lipedema, porque mesmo quando eu estava bem gordinha, antes da bariátrica, eu nunca fui uma gordinha tão gordinha em cima. A minha parte inferior... tanto que meu abdômen não tinha tanta flacidez, eu não fiz abdominoplastia, né? Não tinha tanta flacidez, era flacidez no seio e nas pernas, principalmente interno de coxa. Então, assim, eu vejo que hoje, eu já tinha um lipedema lá atrás e que minha maior parte de peso estava sempre no quadril, nas coxas. E eu não achava que era só peso, mas provavelmente eu tinha um processo inflamatório grande também. Sim. E aí isso foi outra coisa, assim, eu passei por outros médicos e ninguém percebeu. Esse foi um super diferencial, porque eu tinha suspeita. E quando o doutor Leonardo falou, eu acho que você pode ter, eu pensei, eu já sabia, né? Ninguém precisava me dizer. Mas foi assim, também uma mudança assim, foi um paradigma ali na minha vida, porque eu aprendi, eu não só passei a comer bem, mas eu também passei a evitar os inflamatórios. A gente confirmou aquilo que você não podia mais fazer. Exatamente. Carol, você tem lipedema e você não pode fazer isso, porque isso vai piorar o seu lipedema. Exatamente. E aí, pra você, foi o que você precisava pra entender assim, olha, é mesmo, eu bem já sabia, mas agora eu vou fazer tudo isso. Exatamente. E aí... já no pré-operatório da cirurgia, da primeira cirurgia, eu já comecei, assim, outra coisa também, assim, eu sei que você adora bater na tecla da cirurgia plástica funcional, mas ela é um diferencial incrível. Gosto mesmo. Porque pra você, eu também te liguei, né, pra explicar, porque você não queria. E aí eu falei, cara, vou ligar pra Carol pra explicar pra ela. Então, assim, Eu tava indo no dentista aquele dia, tá? Eu lembro perfeitamente, eu tava subindo as escadas pra chegar no dentista. E aí as meninas falaram assim, doutora, a Carol tá com dúvida por isso. Eu falei, dá o telefone dela aqui que eu vou ligar pra ela. Exatamente. Eu cheguei no dentista, peraí, deixa eu acabar de falar com ela aqui pra poder abrir minha boca. E aí foi assim mesmo. Então, eu descobri que eu tinha um lipedema.
eu já saí de lá com algumas Suplementos. fórmulas, alguns suplementos, assim, anti-inflamatórios, que fizeram diferença tanto que no meu pré-operatório eu já tinha perdido um pouco de peso. E o aspecto das minhas pernas já tinham melhorado muito. Só com aquele curto, porque da minha primeira consulta até minha cirurgia foi pouco tempo. Foi pouquíssimo. Então, eu consegui uma mudança significativa no aspecto das minhas pernas com aquela suplementação. E aí, como eu tinha passado pelo aborto, eu tava com minha ferritina super baixa. Super baixa. E eu queria operar de qualquer jeito, porque meu esposo trabalha embarcado e eu queria que coubesse na escala dele. A Carol ainda fez a gente mudar as agendas do consultório, porque tinha que caber na agenda do Vinícius. Dele, exatamente, porque ele queria ele trabalha embarcado, ele tem que ser acompanhante dela, então a gente teve que casar com a agenda do Vinícius de trabalho embarcado. E aí, o que aconteceu foi que eu comecei a ficar assim, minha ferritina não subiu, meu ferro não subiu, e a minha cirurgia já tá marcada, e era acho que semana seguinte, né? Aí a doutora falou assim pra mim, não, mas tem que subir, você vai ter que tomar outra Ferinject. E aí eu fui, correndo às pressas, numa sexta-feira, minha cirurgia era na quinta-feira da semana seguinte. Eu fiz uma nova reposição, acho que na segunda-feira eu refiz o exame, na terça-feira o exame saiu e aí tava tudo ok. Tava tudo ok. E assim, foi perfeito, porque, por exemplo, eu não tive queda de cabelo. Trabalhamos com prazos. Eu não tive queda de cabelo, minhas unhas não enfraqueceram, e eu considero que, de fato, toda essa parte de pós-operatório foi perfeita por causa do acompanhamento pré-operatório, assim. Então, foi muito bom mesmo. Não, e eu lembro de eu conversando com você, Carol, mas eu preciso, eu tive que explicar pra Carol porque faltava assim só todo o fluxo do ferro. Como é que o ferro livre, o ferro estocado, por que ele tem que estar estocado? E aí a Carol, tudo bem, eu vou fazer. Você ainda vai repetir o exame, Carol, depois, que a gente precisa ter certeza que você tá bem pra operar a sua cirurgia. É uma cirurgia muito grande. A lipo com retração, a gente eu digo que a gente usa muita energia, é muito tempo. Então, a paciente, ela tem que entrar, eu digo que ela tem que entrar transbordando. Ela tem que estar sobrando energia, sobrando tudo, para que a recuperação dela seja boa. Então, Carol também foi uma daquelas pacientes que fez tudo conforme a programação, né? Fez as reposições, fez a hiperbárica, fez todo o acompanhamento, tudo direitinho. Também era visível, assim, toda vez que ela ia, a recuperação dela cada vez melhor, com o Vinícius lá participando de todo o acompanhamento. Verdade. Carol sempre lá com os looks dela. Ela escolhia os looks para ir no consultório. Fazendo caber a cinta por baixo. Dando um jeito de não estar... Escolhendo todos os looks que coubessem cinta e colchão por baixo. Porque a Carol ia com cinta, com look, com pulseira. Né, Carol? Com seus braceletes, que são marca registrada. É verdade. Carol. E ela, para tirar tudo, tirava tudo, fazia lá a reabilitação, fazia a consulta, mas sem deixar a peteca cair, né, Carol? Exatamente. E não satisfeita, ela voltou para operar de novo. Sim, em tempo recorde, né? São todos os tempos recordes. E a gente ainda teve que casar com a agenda do Vinícius. Novamente. E com as nossas férias. Exatamente. Porque ela falou assim, gente, vocês vão sair de férias, mas eu só posso operar nessa semana aqui. Quando vocês voltarem, não tem outra semana, eu quero essa semana. E aí, casou, deu tudo certo. A gente conseguiu operar. Mas teve a segunda cirurgia... Foi bem marcante também, né, Carol? Porque a gente já sabia que ia ter mama. Sim. Isso já era certeza, né, Carol? Desde lá de trás, a mama era o mais importante, sempre foi. Já te incomodava. E a Carol, com seus 36 aninhos, também incomodava um pouquinho com... Os meus olhos. Com os seus olhos, né, Carol? Conta um pouquinho. Eu sempre tive bolsinhas de gordura bem aparentes embaixo, desde nova. E eu tenho aquele olho, assim, gordinho, da pálpebra gordinha. E conforme eu fui envelhecendo, aquela dobrinha, ela começou a me incomodar. Eu sempre gostei muito de maquiagem. E eu fazia um gatinho, né? Fazia aquela puxadinha com o olho, né? No delineado. E ela começou a ficar escondida, então. Porque a pelinha começou a passar por cima. E aí eu ficava doida pra mexer naquilo. Mas, assim, com aquela sensação, assim, de... Gente, mas eu só tenho 36 anos. Tipo assim, poxa... É muito jovem, tem coisa que parece que às vezes é superficial, né? Futilidade. E eu lembro que o doutor Leonardo até falou assim, você não tá muito nova pra isso, não? Nessas horas é incrível ter uma mulher na equipe também, porque
doutora falou assim, não, realmente vai Carol, mudar, vai o ficar seu melhor. E assim, dito e feito, foi uma grande surpresa. Eu fiquei muito satisfeita com os olhos. Meu gatinho tá aqui de novo. Sim, e o Leonardo assim, mas Rosalia, ela quer operar pra fazer um gatinho. Eu falei, Leonardo, o gatinho é muito importante. Ela quer se maquiar e quer colocar o gatinho. E é muito Exatamente. importante. E é realmente, assim, esse olhar que se completa. Eu digo que assim, as pessoas não veem eu e Leonardo em campo, mas é o tempo todo a gente falando. A Vitória que fica muda, nossa sustentadora, assim, né? Às vezes alguém vira assim, Vitória, o que você acha? Eu não acho nada. É vocês que têm que se entender. Então, a gente fica, não, vamos fazer assim? Eu acho que assim vai ficar melhor. Olha, eu não gostei disso aqui, acho que a gente precisa melhorar aqui. Então, a gente está sempre trocando esse olhar. Porque, assim, na verdade, são 4 olhos, né? Olhando para você e com o mesmo objetivo. É tanto ele quanto eu ali, a gente tem um só objetivo. É fazer o melhor por você. Exatamente. Então, é por isso que quando a gente fala assim, olha, não ficou bom, não gostei, não é porque eu não gostei do trabalho dele, sim, né? Porque, óbvio, nem porque ele não gostou do meu. É porque a gente quer o melhor para aquela paciente, quer o melhor para aquela Isso é pessoa muito que tá ali interessante. deitada. De fato, porque uma das minhas preocupações maiores com a mama era justamente essa. Eu não queria 2 airbags, eu não queria. Carol Eu foi queria específica. sutileza. Eu quero pequena, eu não quero lá no alto, eu quero bem natural, eu Super quero a natural. textura, eu não quero nada disso, pelo amor de Eu Deus. gosto dessa estética natural, sabe? Aham. Assim, eu acho que todas as mulheres têm que se cuidar. Tem que fazer o que der pra fazer, o que se organizar Que mesmo pra precisar. fazer seus procedimentos. Eu sou super adepta. Mas eu gosto da naturalidade, sabe? Eu gosto daquela coisa não assim, fiz será nada. que ela Não fez? fiz nada. Se Sou me assim. perguntarem, eu assumirei, Claro. porque eu sou das que falam, não escondo. Mas assim, eu gosto daquela coisa, será que ela fez alguma coisa? Mas ela tá bem, o que aquela tá menina bonita, fez? né? O que ela Exatamente. Eu gosto disso, eu gosto dessa sutileza. E... Eu também. Eu gosto dessa delicadeza. Exatamente. Sim, sabe? Exatamente. E aí eu tinha essa preocupação muito grande, porque os outros médicos que eu passava, assim, todos eram unânimes. Você não consegue ficar sem botar silicone. Porque o meu primeiro objetivo Sim, Carol, era verdade. era só fazer uma mastopexia sem prótese. Uhum. Eu não tinha nem intuito de colocar prótese. Só que todos os que eu passava, eles falavam assim, você não tem tecido mamário pra fazer uma reconstrução de mama, você vai ficar sem seio, vai ficar masculina. Então, eu me conscientizei de que não tinha como eu fugir da prótese. Mas, assim, eu tinha um medo muito grande de que todo mundo que olhasse pra mim visse assim, sabe? Nossa, ela botou peito. Eu não queria isso, eu não gosto muito. Eu não gosto de chamar a atenção dessa forma, sabe? Eu gosto de uma beleza delicada, exatamente. Eu sou muito moderna no meu jeito de me vestir, eu gosto disso, mas assim, eu gosto de uma beleza sutil, assim, sabe? Aquela coisa que você pensa, gente, ela é bonita. E, assim, e eu acho que todas as mulheres, depois que eu fiz o meu curso de visagismo, eu comecei a perceber que todas as mulheres têm coisas belas nelas, que podem ser realçadas. E óbvio que a gente tem coisas que podem ser melhoradas também. Mas, às vezes, a gente fica se colocando num padrão, numa caixa de outras pessoas. Ai. E o que cabe para outras pessoas, às vezes, não é o que cabe pra gente, entendeu? Não é. Na maioria das vezes, Na maioria das Carol, vezes. o que cabe pra ela não cabe pra gente. você. Por exemplo, eu sou uma pessoa com tronco curto. Sim. Eu sou uma pessoa que tem a cintura muito alta. Então, assim, eu coloco a roupa, por exemplo... Olha a consultora de moda falando da divisão Exatamente. do Eu tenho essa noção das proporções, né? Por causa dos cursos que eu já fiz. Então, eu sei, assim, como a roupa cairia melhor no corpo. Então, assim, eu tinha essa preocupação de que o meu tronco ficasse curto demais, pequeno demais para aquele seio enorme. E que o seio chegasse primeiro que eu em tudo quanto é lugar. Em todas as roupas que eu vestisse, assim. Então, eu queria essa delicadeza mesmo. E isso foi também... muito bom, porque, assim, nos outros profissionais que eu passei, havia sempre essa sensação, eu tinha essa sensação de que, por exemplo, um profissional disse pra mim assim, toda gordura que a gente tirar, a gente pode botar no bumbum, né? Eu fiz assim, tipo, não, por favor, não tem. Ainda mais que eu vim de uma realidade de estar gordinha, então, assim, pra mim, o padrão de mais bonito é quando eu me sinto mais bonita, quanto menorzinha eu estiver. Você tiver. Então, assim, eu não queria ser paniquete, né? Não queria mesmo. É um padrão totalmente oposto do que eu acho bonito. Então, eu queria mesmo que as coisas... Porque parecesse tudo
meu, assim, mesmo não sendo. Mesmo não Mesmo não sendo. sendo. Na verdade, é seu. Sim. Mas assim, isso, eu me identifico muito com isso, Carol. Porque, assim, recentemente, eu já fiz algumas cirurgias plásticas, né? Não foi a primeira, mas recentemente eu fiz uma, que foi a lipo com retração. E quem fez, obviamente, foi o Leonardo. E eu dei várias orientações, porque eu não estaria acordada, eu estaria dormindo. Então, eu precisava que ele seguisse as minhas orientações. Do tipo assim, eu quero natural, eu não quero nada marcado. E uma coisa que eu falei foi assim, olha, eu não quero enxerto de bumbum. Porque eu gosto do meu bumbum pequenininho. Você presta atenção, Leonardo. Não quero. Pouca gordura. Acabou que ele fez, gente, mesmo sem a minha autorização. Mas ficou muito bom. Eu até falo com ele, assim, foi uma das coisas que eu mais gostei. Porque ele botou bem pouquinho. Ele preencheu, assim, 100 ml na lateral, que era um pouquinho Às baixo. vezes eles também sabem mais do que a gente precisa do que a gente. E aí... Mas eu falei assim, você não pega toda a gordura e bota lá não, hein, Leonardo? Porque eu não quero. Exatamente. Imagina ficar com um bumbum grande, vai ficar desproporcional a quem eu sou. Pelo amor de Deus. Então, com a mama também, assim, sabe? Eu também tenho um seio pequeno. Então, eu gosto dessa estética sutil. Então, quando você trouxe isso lá na sua cirurgia, eu acho que eu já te contei isso, a gente estava lá com as próteses e começou. Porque a gente, né, avalia lá o tamanho, a gente leva vários tamanhos. E qual tamanho? Qual tamanho, gente? Ó, a Carol, ela quer pequeno, ela quer o natural, ela quer assim, o mais sutil possível. Ela não quer que a blusa fique com o botãozinho aberto aparecendo. Ela não quer isso. E ela traz isso, né? Às vezes, chega paciente, pra gente, chega mulher, ela não sabe muito bem o que ela quer. Então, a gente tem que ler nela. Então, o cirurgião plástico tem que desenvolver um grau de habilidade de leitura da pessoa. E esse é um diferencial, porque eu acho que as mulheres se entendem mais nessa comunicação, assim. Isso também é muito legal lá na clínica. Ter uma cirurgiã, assim, que faça essa leitura, assim, dessa estética feminina. Porque você vê o doutor Leonardo, ele até sabia, porque ele falou pra mim, você tem uma pele, mas isso, assim, no caso dos olhos, né? Você tem essa pele no olho, mas isso, assim, eu acho que isso é meio genético, né? Da sua família. E era, assim, tudo bem, é de família, de fato, mas essa coisa eu da quero mulher tirar. te entender, exatamente, da mulher te entender, compreender esse universo feminino, é muito legal, assim, eu acho que isso é um diferencial, assim, que a clínica tem, de ter 2 cirurgiões e ter uma mulher que, tipo assim, que consegue fazer essa leitura, assim, quando a gente não sabe muito bem o que a gente quer. Exato, é isso que eu falo. Às vezes, não sabe. Quando vocês sabem exatamente o que vocês querem, é ótimo, é bem fácil. Chega lá, papum. Mas quando vocês não sabem, a gente precisa conduzir essa descoberta, a gente tem essa responsabilidade. É verdade. Porque é muita responsabilidade, né? Então, a gente precisa entender o que vocês querem, saber se o que vocês querem é o melhor para vocês, porque às vezes não é o melhor, não é o mais adequado. E se tiver de acordo, se for mais adequado, se for seguro, como é que a gente vai entregar isso para vocês? Então, é uma construção, assim. É o que eu mais me encanta, assim, na cirurgia plástica, é essa troca. Eu amo estar no centro cirúrgico, eu amo estar lá operando, mas eu amo estar conversando com vocês no pós-operatório, eu amo estar conversando com vocês depois, vendo e observando essa transformação. Verdade. Isso faz toda a diferença mesmo. O pós-operatório também, eu fui, nossa, muito bem atendida, né? O cuidado, a preocupação. O resultado da mama ficou assim, perfeito. Do jeito que você do queria. jeito que eu queria. Do jeito que eu queria. Com a cicatriz pequena. E conseguiram esse. Livre. Eu tinha muita flacidez no seio. Vocês Muita. conseguiram esse que eu consegui fazer decote livre. Eu nem não Sim. tinha, mas também assim. Pro tanto de flacidez que eu tinha, eu tava ali pro que desse viesse. Mas conseguiram. Ficou excelente. A gente conseguiu fazer o decote livre, conseguiu colocar a prótese que você queria, conseguiu operar a pálpebra. E assim. E teve uma situação, assim, quando a gente estava operando a pálpebra da Carol, que era essa questão, né? Vamos operar, não vamos operar. A própria Carol também demorou um tempinho para decidir. Eu fiquei super feliz quando você decidiu por operar a pálpebra, né? Eu já conseguia visualizar o resultado seu, assim, o quanto você ia ter esse ganho. E a gente operou a pálpebra, foi tudo bem no seu pós-operatório. Mas teve uma coisa super inusitada, né? Porque cirurgia plástica é muito disso. A gente operou a Carol, a gente coloca o tape, né? Quem opera com a gente sabe dos tapes. Eu quero que você conte essa história, porque ela é ótima. E a Carol pegou e a gente colocou um tape meio roxo na Carol, né? A Manu chegou lá, gente.
Ela não sabia que tinha Eu também esqueci pálpebra, de esqueceu falar de que tinha avisar. pálpebras. Aí eu falei, Manu, tem que colocar pálpebra também. Ela, mas gente, Eu trouxe um ninguém me tape falou, eu trouxe um tape roxo. roxo. Aí eu falei, Manu, coloca o roxo mesmo. A E Carol, foi ela é super aceitada super da moda, ela ainda vai achar o máximo o tape roxo, bota o roxo mesmo. Gente, meus meninos acharam o máximo, assim. Eles falaram que eu tava parecendo uma super heroína, assim. Ai, Dora, mamãe, a sua máscara é linda. Foi uma sensação. E aí, no hospital também as pessoas, gente, olha, ela tá muito engraçada de máscara. Mas foi ótimo também, porque, assim, praticamente não inchou Não, meu rosto, a recuperação não foi deu sensacional. roxo. Foi super acertado, assim, ter usado o taping. Assim. Fez muita A sua diferença. recuperação foi sensacional. Você chegou assim com 5 dias para tirar os pontos, pouquíssimo inchada, né? Exatamente. Já com a sua roupa, já com as suas roupas, já com seus braceletes, já com seu óculos ao invés da lente, É. né? E super aproveitando. Então, assim, para você ter dividido a cirurgia, hoje você olha lá para trás. É fácil quando a gente olha lá para trás, né? É. Quando a gente olha para trás, fala assim, era isso mesmo. Mas olhando ali para trás, o que você enxerga assim? Cheguei lá, queria operar tudo, dividi, acabei operando a pálpebra, que não era nem o negócio que eu queria. Eu vi um vídeo recente de uma mulher que operou tudo. Ai. E, gente, eu vi como que as pessoas fazem pra levantar uma mulher que operou tudo, porque ela não consegue fazer nada sozinha. E eu não. Talvez outras mulheres consigam ficar lá e só esperarem que todo mundo faça o que ela. Mas eu não sou essa pessoa. Eu tenho um ciricutico que eu preciso levantar, eu preciso de movimento, eu preciso de independência. Então, por exemplo, tanto na parte da lipo, a parte da lipo, o que foi mais incômodo pra mim foi enquanto eu ainda tava com o dreno. O dreno, sim. Então, tipo assim, o dreno, eu tinha que levantar, eu tinha que carregar aquele negócio e tal. E aí eu precisei mais de ajuda. Mas, por exemplo, a Manu foi lá me dar o primeiro banho e eu falei, Vinícius que ia me ajudar. Eu não quis ajuda hora nenhuma. Independência. Porque eu sou assim. E aí, quando chegou na segunda cirurgia, ele falou assim pra mim: você quer daquele jeito de novo, né? Sem ajuda, né? Porque ele tenta me ajudar e às vezes eu não deixo. E eu falei pra ele Gente, assim... o Vinícius tem 2 metros de altura, tá bom? Ele dá pra ajudar muito a Carol. Mas eu tenho um problema muito grande com todo mundo fazendo... alguém fazendo tudo pra mim. E aí, na cirurgia do seio, eu tava assim... Eu falei que dava pra eu sair e correr, porque perto da lipo... E olha que eu sou uma pessoa resistente à dor também, então talvez eu não seja parâmetro. De tudo que eu ouvia falar da lipo, eu considero que a minha recuperação tenha sido super tranquila, super tranquila. O que mais talvez tenha sido difícil é aquela quintura, porque eu sou muito calorenta. Então, aquela quintura com aquela roupa, isso me dava... Eu tenho um pouco de claustrofobia também. Então, eu me sentia presa. Teve até um dia de madrugada... Eu ficava com o colchão até a hora de dormir. E, às vezes, eu conseguia até dormir com ele. Eu afrouxava um pouquinho, mas dormia com ele. Mas teve um dia que eu não sei o que aconteceu, me bateu uma claustrofobia, que eu saí correndo mesmo pra frente do ar-condicionado e ranquei um negócio assim... E isso foi muito engraçado, porque o Vinícius, tipo assim, as crianças já tinham ido dormir. E o Vinícius ficou assim, e eu falei assim, eu tô sem respirar, eu tô sem respirar. E é assim que a minha claustrofobia acontece, né? Eu tenho a sensação de que eu tô sem respirar, e não é só por lugares apertados, assim. Se eu sentir um calor muito grande, e aí como o Argo, ele faz essa... Dá um calor. E você sente muito calor. Essa foi talvez a calor parte mais... interno mesmo. A dor, exatamente. Parece que você tá sendo queimada, não sei explicar. Dá um calor interno. Você é um quintura. A pele fica quente. Eu fico pensando se a menopausa fosse, eu vou passar muito aperto, porque hoje podemos repor, sem isso. Verdade, é verdade. Esse calor era o mais incômodo pra mim. E aí eu não conseguia, às vezes, ir pra algum lugar que eu, tipo assim, não tivesse ar-condicionado. E isso ficou assim, que eu me lembro de sentir esse calor. Eu até sinto ainda, tá? Às vezes eu sinto de madrugada, eu sinto um calorão, assim. Mas aí passa mais rápido do que passava antes. E é bem característico o calor que você sente, assim, por causa da região onde você tá sentindo, né? Mas esse talvez tenha sido a parte mais incômoda da lipo. Porque, assim, eu levantava sozinha, eu sentava sozinha. Eu fui fazendo minhas coisas... Depois que tira o dreno, acabou, ninguém Acabou, segura. exatamente. Foi super tranquilo. Agora, a verdade é que eu usava os meus braços, na força dos braços, porque a gente fica um pouco sem força no abdômen. Se tivesse operado a mama, eu não ia poder. Exatamente. Se eu tivesse operado a mama, eu não poderia usar meus braços. Então, essa acho que é o pulo do gato de se separar a cirurgia. Porque eu consegui fazer tudo porque eu tinha os braços livres na hora que eu fiz a lipo. E quando eu fiz o peito, o abdômen eu levantava na força do abdômen. Pronto, acabou. Eu não tinha dificuldade para me movimentar e fazer as atividades. Eu já cheguei, por exemplo,
depois do seio, como eu podia levantar o braço até aqui, eu cheguei em casa, eu fiz meu ovo mexido, um dia, 2 dias depois, eu já tava fazendo meu ovo mexido, assim, pra eu comer meus lanches e tal. Fazendo tudo tranquilamente, assim, sozinha. Então, eu acho que faz diferença você dividir a cirurgia, assim. Quando a gente fala em dividir, e assim, não é para todas, assim, a cirurgia plástica, ela não é uma receita de bolo. Assim, eu adoro falar isso, não vai ser 2 ovos, uma xícara de farinha e uma xícara de fermento, sei lá, uma xícara de leite para todo mundo, né? Talvez para você, a gente vai falar, olha, precisa dividir, talvez para você seja possível fazer um pouco mais. Mas o importante é isso, sabe? É individualizar, ver qual que é a necessidade, qual que é a capacidade daquele organismo se recuperar com segurança. Exatamente. Porque pra gente vai ser sempre, e isso é muito forte, essa cultura dentro da med plástica. Segurança, segurança, segurança. Eu Não acho vale que eu a falo pena. sobre isso Não vale todos a pena. os dias. A gente faz uma cirurgia. Segurança, segurança. A gente faz uma cirurgia pra sair mais bonita e você não voltar da cirurgia. Não vale Tem a pena sentido, arriscar, não tem não tem sentido, né? sentido, não tem A gente sentido. faz a cirurgia pra se sentir melhor, pra levar autoestima, pra colocar no lugar que a gente acha que não tava legal. Se dá pra fazer isso com segurança, pra que fazer de outro jeito? Para que fazer de outro jeito? Hoje a gente ainda tem muitas pacientes que questionam, ou que não querem, ou que procuram outra equipe, ou que se recusam a fazer. Ainda acontece. Parece impressionante, mas ainda tem paciente que se recusa a fazer a suplementação. Olha, eu não quero fazer. Tudo bem, é uma opção sua, mas a minha opção é não te operar. Porque o risco que você vai correr não me cabe, Não me né? Não compensa para mim não dormir tranquila Exatamente. no travesseiro. Hoje a gente tem, né, inúmeras pacientes, então sempre que cada paciente opera, a gente sempre, enfim, tem essa preocupação de deitar. Eu sempre converso com meu filho, né, a gente faz oração e a gente sempre pede para a paciente que vai operar no dia seguinte ou que está em recuperação, para que ela possa se recuperar bem, né, para que ela possa voltar bem para a família dela. A gente opera muitas mães. E eu tenho, E assim, essa é uma coisa que faz diferença na cabeça da mãe. A gente tem uma sensação assim de, mãe. gente, eu não acredito que eu tô indo atrás de uma de estética Tenho dois- com 2 tenho filhos 2 em filhos casa. para criar, Senhor. Não me leva agora. Meus filhos são muito pequenos e precisam de mim. Exatamente. Isso A fica cabeça na da cabeça. mãe pira. Engraçado, inclusive, que pra primeira eu fui bem mais tensa, justamente por isso. Pra segunda, não. Já fui mais É porque você já tranquila. conhecia também, né? Já Aham, já tinha tava todo o mais- relacionamento com a equipe, já exatamente. conhecia o hospital, já conhecia Exatamente. tudo. Então, assim, beleza, é pra ir de novo? Ok. Já Exato. tô nos 45 do craque. segundo tempo, tô tranquila. Isso aqui é só Aham. a finalização do processo. Que foi lindo pra você, né, Carol? Assim, hoje, olhar pra você. É claro que quando você chegou lá no consultório, a gente não tinha ainda esse relacionamento longo aí desses meses que a gente te acompanhou. Mas hoje você chega lá, talvez porque, como boa sanguínea, você já tá em casa e já tá mais expansiva. Mas hoje eu vejo a Carol, assim, mais, né, conversa mais sobre moda, conversa com as meninas, conversa com as pacientes na recepção, conversa com todo mundo, né? E o Vinícius lá parado, Extremo quieto, oposto. olhando pra Carol. Pensando de onde ela tirou tanto assunto. Foi, Carol, pra você hoje, assim? Como é que foi agora? Claro que foi. Assim, algumas coisas mudaram, assim, drasticamente, assim. A primeira delas é mesmo eu não ter liberdade para escolher usar roupa, assim, que cabe, que dá, e sem ter essa preocupação, assim, meu Deus, o seio, eu preciso daquele sutiã. E aí, tipo assim, não servia só um sutiã, tinha que ser um sutiã com bojo, porque eu não tinha mais seio mesmo, né? Eu tinha pouquíssimo seio. Então, tipo assim, as roupas não ficavam tão... E eu não sou uma pessoa de usar decote profundo, de usar... Eu não tenho esse hábito. Eu gosto de roupas mais tampadinhas. Mas, assim, às vezes a roupa não ficava bonita mesmo. Não caía bonito, porque faltava alguma coisa. O caimento não estava legal. Então, eu acho que isso... E eu acho que isso traz pra gente uma segurança, assim. E uma segurança em ser, né? Em se comportar. E eu acho também que esse autocuidado, ele faz alguma... Eu acho que todo mundo, assim... Eu vou falar pela minha experiência no aborto mesmo, que eu fiquei bem triste. Eu tentei
com todas as minhas forças, não me descuidar de mim. Assim, por pior que eu estivesse me sentindo, eu continuava indo pro exercício e cumprindo as regras, assim. Eram regras. Um acordo com você Hoje, mesma. é um acordo comigo mesma. Hoje, eu faço isso com a naturalidade que eu fazia antes, né, do aborto. Mas naquele período, o meu desejo era não botar o batom, não botar uma roupa, sair com o cabelo bagunçado, fazer o que eu tinha que fazer rápido pra voltar pra casa e, assim, Sobreviver. fazer check no dia. Sobreviver. Sobreviver. Mas eu tentei. E eu queria que os meus filhos... A gente tem essa coisa de mãe, de tentar também não passar uma tristeza tão grande pros filhos. Mas eu queria que eles entendessem que autocuidado é indispensável, sabe? Eu falo pra eles assim que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, esse cuidado, a gente precisa de empatia com os outros, porque eles são imagem e semelhança de Deus. Então, o nosso cuidado com o próximo é desse jeito, mas esse cuidado também precisa ser com a gente, né? Porque é muito fácil eu falar pra eles assim, vocês precisam cuidar do próximo, mas eles verem em mim que eu não me cuido. É contrassenso, né? É contraditório. Então, assim, eu tentei não permitir que, nesse momento em que eu estava ruim, essa peteca caísse. Então, assim, eu tentava me manter... Assim, eu continuava lavando cabelo, arrumando cabelo, escovando ele direitinho, botando uma roupa. Às vezes não com o entusiasmo que eu fazia antes, com aquela disposição, mas tentando mostrar pra eles que eu acho que no resultado final, assim, do tempo em que a gente leva pra se recuperar, esse autocuidado precisa estar ali, porque eu acho que ele ajuda a gente a se recuperar, sabe? Eu acho que entregar os pontos, de fato, faz a gente talvez chegar mais fundo no poço. Então, eu tentei não entregar os pontos. E sim, eu coloquei mesmo, eu até aumentei um pouco minha carga de exercício, porque eu sinto muito prazer depois que eu me exercito. Então, essa parte me ajudou também a recobrar, assim, meu fôlego mesmo. Eu voltei aí na minha médica para ver se todos os meus hormônios estavam bem, se todas as minhas vitaminas estavam bem, para eu não... Porque eu percebo, assim, principalmente como eu fiz bariátrica, quando a minha B12 começa a dar sinais de... Aí eu tenho mais preguiça, mais indisposição para ir malhar e tal. Então, assim, eu falei assim, não, peraí. Eu já sei que no aborto as coisas desandam. Então, eu vou tentar fazer o que eu puder para eu conseguir fazer, assim, sem precisar ir para um médico, tomar remédio. Então, assim, eu fui fazendo com as ferramentas que eu tinha mais naturais possíveis, do exercício, da suplementação, né, desse autocuidado, para tentar sair daquele, né, daquilo que estava me assolando com mais facilidade. Eu sei que a gente não consegue resolver os problemas assim. Eu sei que não é só isso que me ajudou, mas ajuda, eu acho, não entregar os pontos, assim. Ajuda muito. Então, eu tento passar isso para as crianças, para que eles tenham também esse autocuidado com eles, esse carinho com as pessoas, com quem eles são, esse respeito por quem eles são, pelo próximo, para que eles consigam, estando bem com eles, respeitar o próximo, estar bem com o próximo, né? Reproduzir essa graça de ter vida, de ter disposição, de ter saúde nele, na vida daqueles que eles, né, das pessoas que estão ao redor. Tão perto. Exatamente. Eu vejo muito isso quando as pacientes chegam no pós-operatório, na primeira semana, e elas estão maquiadas e arrumadas. Eu já sei que elas são diferentes. As que chegam assim, elas já viraram na cabeça delas, assim, cirurgia plástica, eu não tô doente, eu tô me cuidando. Então, assim, deixa eu botar uma roupa, deixa eu botar uma maquiagem pra ir lá. Eu me recuso a ir porque, jogada. assim, eu não vou de qualquer jeito. Exatamente. Entendeu? Não é porque eu fiz uma cirurgia plástica pra estar melhor do que eu estava. Exatamente. Como é que eu vou chegar lá acabada, gente? Gente, e não tem jeito. A gente passa uma imagem, sabe? O cérebro das pessoas, Vai, eles fala, fazem uma leitura... Em 3 segundos. Em 3 segundos. Então, assim, as pessoas vão olhar pra mim e elas vão interpretar. Isso não é uma questão de preconceito. A gente gostaria que, assim, as pessoas fossem mais amigáveis ao fazerem, né, as suas leituras sobre nós. Mas a verdade é que o cérebro faz isso automaticamente por uma questão de segurança, sabe? De ler o ambiente onde ele tá, de avaliar essa aura, se ele tá em perigo, se ele não tá. O seu cérebro vai fazer o cérebro das pessoas vai fazer essa leitura sobre você. Então, se você já vai comunicar, se você tem certeza que você vai comunicar alguma coisa sobre você, por que não comunicar acertadamente?
né, aquilo que você deseja comunicar, assim. Isso aí. Então, assim, a imagem, ela é uma imagem acertada quando você comunica exatamente o que você quer comunicar. Quando as Porque pessoas entendem o que você quer exatamente, comunicar. quem você é, eu acho, assim. Eu percebo muito isso lá na recepção da clínica. Eu vejo as pacientes que chegam, como elas sentam. E foi o que eu falei, né? Eu adoro essa troca. Para mim, é uma troca tão rica, sabe? Eu desenhei esse podcast na minha mente várias vezes. Por várias vezes eu desejei trazer essas histórias como fonte de inspiração. Porque são leituras que a gente faz no dia a dia, mas que elas vão, com certeza, servir para outras pessoas. Exatamente. Né? Outras mulheres vão se olhar e falar assim, nossa, essa poderia ser eu. Essa poderia ser a minha história. E por que não? Por que não? Por que não ser a minha história? Porque, na verdade, né, o extraordinário, ele mora nos detalhes. Exatamente. Então, é um detalhe para transformar aquilo em extraordinário. E a gente precisa estar atenta, né? Assim, para essa mudança mesmo. Eu acho que o tempo, a maturidade, ela traz. Assim, a gente começa a colocar valor em coisas diferentes e ressignificar mesmo o que de fato tem valor. Então, eu acho que com o tempo passando, o meu gosto pela beleza ficou mais apurado. Eu sou muito expansiva, muito expansiva. Mas hoje eu tento ser uma mulher expansiva, mas assim, mais elegante possível. Porque o meu gosto E se o seu tornou... corpo tem que refletir isso. Exatamente. Então até nesse sentido, assim, eu gosto dessa elegância, esse é um objetivo que eu quero alcançar. Então, assim, os padrões de beleza que eu vou alcançar, que eu vou buscar, a forma como eu vou me portar, o tipo o tanto de silicone que eu vou colocar, tudo isso precisa estar... Tem que comunicar. E precisa estar, assim, encaixado, né, naquela imagem que eu quero passar. Óbvio que as pessoas são diferentes, cada um tem, né, seus gostos, seus desejos de imagem. Mas, assim, no meu caso, como esse é o caminho que eu acho de beleza, então, assim, as coisas precisavam vir acompanhando, essa mudança precisava vir acompanhando. E eu preciso registrar isso, que eu acho que essa minha percepção, eu já tinha esse tino por causa da minha mãe, né? Como eu disse, que sempre gostou muito de beleza e se cuidar. Mas eu percebo que o meu gosto ficou mais lapidado por causa do Vinícius, assim. Porque ele é muito... Ele é sempre muito elegante, muito gentil, muito sutil. Ele é muito gentil mesmo. Então, assim, ele tem aquela coisa, assim, que... Ele passa, assim, esse comportamento polido, elegante e gentil, assim, que acolhe, apesar dele ser muito tímido, quando ele se solta, ele é bem acolhedor, assim. Então, ele vai nesse caminho e ele foi mudando, assim. Eu sempre fui muito expansiva, de muitos amigos, mas, assim, amizades, assim, bem, talvez menos... Muitas amizades produzidas, mas menos profundas. E o Vinícius já ele é de poucos amigos, mas amizades profundas. Então, assim, eu acho que o senso estético dele, conhecer ele, começar a namorar com ele e ver o senso estético dele impactou e transformou profundamente a minha forma de enxergar a beleza, assim. E ele te apoiou? Super. Acho que o Vinícius, assim, eu tenho que agradecer muito a Deus. Ele é um super apoiador em todos os aspectos na minha vida, assim. Inclusive, assim, e ele não é só um apoiador, mas, assim, ele vê beleza em mim independente, sabe? Então, assim, eu me sentia acolhida quando eu estava gordinha, eu nunca me senti rejeitada ou de ele não me achar tão bela, assim, ele sempre fez questão de me dizer o quanto ele me achava bonita, o quanto... E o Vinícius, ele é uma pessoa, assim, a beleza pra ele, ela também tá um pouco no seu intelecto, sabe, assim, na sua caridade, no seu ser, assim. Então, e eu também, mesmo gordinha, eu sempre gostei de estar sempre bem arrumada, assim, isso é uma característica minha. Então, mas ele sempre me apoiou, mesmo quando eu estava gordinha pra fazer a bariátrica, ele me apoiou, mas isso nunca foi assim, você precisa fazer a bariátrica, sabe? Você precisa ter esse resultado, você precisa estar magra, isso nunca foi. Ele sempre acompanhou com muita leveza quem eu era e me incentivando a ser melhor, sem que ser melhor fosse uma cobrança. Eu acho que essa é a forma mais incrível de alguém ajudar uma outra pessoa a se transformar de maneira persistente, assim,
Consistente. Consistente, essa é a palavra, exatamente. Eu tento fazer isso, inclusive, com o meu menino, porque o Pedro, ele parece muito comigo, assim. Ele se importa bastante com a opinião dos outros, é uma coisa de sanguíneo. Ele tem uma tendência de ter muitos amigos. E essa amizade importa, então, o que as pessoas pensam dele E aí importa. ele Sofre. Então, assim, eu tento fazer com ele que ele se importe com as pessoas, mas, assim, que ele saiba onde tá a opinião que de fato importa, sabe? Porque a gente vai ter, e é por isso que é tão importante escolher também as pessoas que estão ao nosso redor. A gente vai ter pessoas que vão, que são as que importam o que elas pensam, né? Sobre nós, assim. Sua família te apoiou também? Sua mãe? Sim, Eu sei que você é muito ligada, né? É, Sua família, seu irmão, totalmente. sua mãe. Inclusive, assim, esse empreendimento todo só foi possível porque as crianças ficaram com ela, né? No meu período todo de pós-operatório, assim, o Vinícius estava desembarcado, ele cuidava de mim enquanto ela cuidava das crianças. Até porque as crianças, elas não têm, né? Essa... Outras pessoas, é com os meus pais, é com os meus pais que eles têm essa afinidade pra dormir, pra ficar, e não sentir tanto a falta da gente. Então, Casa da avó é sempre mais gostoso. exatamente. Então, se meus pais não tivessem me apoiado, teria sido difícil, assim, porque as crianças, eu teria dificuldade de equalizar toda essa rotina de mãe operada. Uma rede de apoio, ela é fundamental no pós-operatório. A gente não pode menosprezar essa preparação por um Inclusive, é uma coisa que pós-operatório precisa, tranquilo. quando você vai operar, assim, é uma coisa que você precisa já equalizar, assim. Porque se você não é uma pessoa que tem rede de apoio, é uma coisa que você vai ter que ter condição financeira para arcar também. Então, talvez você vai ter que, se você não tem um marido que vai poder te ajudar porque ele trabalha, talvez você vai ter que ter alguém o tempo todo com você em casa para te ajudar a tomar banho, para ajudar com as crianças, para ajudar com o almoço, esse tipo de coisa. Carol, o que você falaria para uma mulher hoje, mãe que tá aí, tá acima do peso, que tá triste, que quer mudar de vida, quer realizar o sonho da cirurgia plástica? O que você poderia deixar de mensagem para elas, assim? A primeira coisa, eu acho, é você achar beleza em si mesmo, sabe? Procurar, é que às vezes a gente esquece, mas procurar aquela beleza que você tem, entendeu? Se encontrar, porque isso eu acho que a beleza exterior, ela é um reflexo de quem a gente é por dentro. Então não adianta você estar belíssima por fora, se o seu interior estiver completamente uma bagunça. Você vai, aos olhos de todo mundo, você vai estar bem, mas lá dentro você vai continuar um caos. E eu acho que o mais importante é, de fato, a gente estar internamente, assim, bem. Mesmo que hajam percalços, que você saiba quem você é ao ponto de saber o que você negocia e o que você não negocia, né? E aí, depois de equalizar dessa parte, que talvez seja muito mais difícil do que a parte exterior, difícil. Eu acho que todo mundo consegue correr atrás para ser melhor. O processo pode ser demorado, pode ser longo. Por exemplo, eu tenho 9 anos já de bariátrica. Então, não é um processo que começou ontem. É um processo longo, mas valeu a pena. E se eu não tivesse tomado a primeira iniciativa, eu não estaria aqui hoje. Então, é um desdobrar de dias sequenciais fazendo o que precisa ser feito hoje. Então, hoje eu preciso levantar, eu preciso colocar minha roupa e fazer ali meia hora que seja de caminhada. Eu preciso tomar os suplementos, eu preciso ir fazer exames para saber como que estão as minhas taxas. Então, essas pequenas coisas, comece pelo mais simples, comece assim, porque isso vai se tornando como uma constante. E quando você vir, você já chegou lá. E você não tem a sensação de ter sido tão pesado, tão difícil. Mas tem que começar. E eu acho que o começo é sempre pelo amor próprio, assim, é você, de fato, encontrar esse você dentro. Você por dentro, isso aí. É você se equalizar, entender quais são as coisas quais são os seus valores, quais são as coisas que te motivam. Às vezes saber o temperamento é muito legal, porque a gente descobre... Eu adoro temperamentos. A gente descobre as nossas fraquezas e como que alguns mecanismos de ajuda para você... Pô, eu sou sanguínea. Eu tenho um problema com muita ordem. Então, eu tenho
eu tenho determinadas, assim, coisas que eu tenho que fazer sempre do mesmo jeito, porque senão eu me perco. E isso eu já sei que eu sou assim, que eu já sei que eu me Você não distraio, então eu não pula pulo etapas. etapas, entendeu? Porque isso faz parte para que as coisas aconteçam como planejado lá no final. E eu acho que todo temperamento tem isso. Então, se conhecer, saber seus limites, suas falhas, aonde, né, onde precisa melhorar, é importante. E aí começar mesmo disposta a trabalhar nessas questões que precisam ser mudadas, assim. Eu tenho uma frase que eu amo, que é lindo de ver quando o corpo encontra a cabeça. Porque não adianta eu dar um corpo lindo se a cabeça dela tá uma bagunça, Verdade. não tá legal. Agora, quando a cabeça tá muito legal e você dá aquela transformação corporal, é lindo de ver esse encontro, assim, o corpo com uma cabeça boa, né? Aí é perfeito. Aí a gente vê Verdade. realmente a mulher chegando no consultório, maquiada, arrumada, feliz, melhora casamento, melhora a relação com a mãe, com o filho, no trabalho. Ela melhora tudo, ela muda de vida, ela passa a comer melhor, ela não negocia a atividade física, não negocia o tempo dela, da alimentação. Ela passa a não negociar mais nada do que faz bem para Pra ela. ela. Se torna inegociável. Então, eu acho lindo quando eu consigo observar que a gente acertou. Assim, essa mulher estava pronta para operar. A gente às vezes erra também, mas quando a gente acerta, a gente vê. Assim, É olha, verdade. encontrou. É lindo de ver. Verdade. E você foi isso. Ai, que bom. Foi lindo ver a sua transformação na média plástica. Sim, eu quero te agradecer, Carol, Obrigada. por ter aceitado vir aqui. Conta pra gente, dividir um pouquinho da sua vida, dos seus medos, mas também das suas alegrias. Pra gente foi uma honra. Eu já falei, a gente teve a honra de entrevistar várias pessoas que já operaram 2 vezes com a gente. E eu sempre digo, é muito bom quando a gente é escolhido uma vez, mas é uma honra quando a gente é escolhido novamente. Verdade. Porque aí é a confirmação que a gente fez tudo certo. A gente não quer ver vocês 2 vezes, mas se preciso for, é muito bom quando vocês voltam e falam, olha, vamos operar agora minha mama, ou então vamos agora operar meu abdômen, ou então vamos fazer as costas. Porque a gente sabe que a gente acertou. Acertou com o cuidado, acertou com a atenção, né? Que aquela mulher se sentiu acolhida, se sentiu bem cuidada. E que a família confiou na gente. Porque imagina, se a família não confia, o que adianta, né? Marido, Verdade. pai, mãe, filhos. Então, pra gente é muito bom. Obrigada. Eu que agradeço. Gostou? Foi tranquilo? Gostei, foi tranquilo. Foi? Foi uma honra estar aqui Ai, e dividir um pouquinho da minha história com vocês. E gente, vocês hoje fazem parte da minha história. Acho que isso é é muito bom. muito Adoro. legal. Adoro saber que a gente faz parte. Que sempre tem essa troca, né? Vocês deixam um pouquinho na gente e a gente deixa um pouquinho da gente em vocês. Então, isso é uma troca verdadeira. É verdade. Obrigada, Carol. Eu que agradeço. Então, pessoal, hoje foi o nosso 4º episódio do MedPod. A gente conheceu um pouquinho da história da Carol, essa mulher maravilhosa, mãe de 2 filhos, que lá atrás precisou se submeter a uma cirurgia bariátrica para atingir, então, uma parte desse corpo aí que ela sonhava em ter. E quando ela chegou na clínica, ela chegou com um sonho de fazer também uma transformação corporal total. A gente precisou dividir. Mas foi lindo de ver a Carol se encontrando. Esse novo formato, esse novo corpo, integrando o que tinha naquele sonho, na cabeça da Carol. Mesmo no momento mais difícil, a Carol conseguiu se superar, conseguiu se colocar em prioridade e hoje vive uma nova vida, uma transformação e uma nova Carol. É isso aí, pessoal.